Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em João, capítulo 18, versículos 1 ao 40, capítulo 19, versículos 1 ao 42, e João, capítulo 20, versículos 1 ao 31. E diz aqui: Jesus é preso. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram perante Anás e Caifás, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Pedro nega a Jesus. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também.
E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Julgado pelo governador Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazes contra este homem? Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo. Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça
e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. A crucificação. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe.
e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez disse a Escritura: verão aquele que traspassaram. Verão aquele que traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E em João capítulo 20,
dos versículos 10 ao 31 diz: Jesus aparece para Maria Madalena. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos e irmãs, no estudo de hoje nós vimos 2 milagres acontecerem que foram os maiores milagres registrados na Bíblia. Eu digo que maiores milagres registrados na Bíblia, ou um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Por quê? Porque foi o milagre que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, operou, que foi tirar os pecados do mundo, se sacrificando por cada um de nós, sendo crucificado, sendo morto por cada um de nós.
porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, o outro milagre que vimos foi o da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive. O nosso Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador, está vivo, porque Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre tudo que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, passou por cada um de nós quando veio aqui na terra. Por todo o sacrifício, refletir sobre todo o sacrifício que Ele passou por cada um de nós, por amor que Ele tinha, pelo amor que Ele tinha por cada um de nós. E que possamos refletir sobre todos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou para cada um de nós e que estão registrados na Bíblia, que possamos seguir seu caminho de verdade e que possamos ter a chance de ter salvação e vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos refletir sobre tudo que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus fez por nós. Que possamos refletir sobre o amor que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem por nós. E que possamos refletir sobre a misericórdia do Senhor por cada um de nós. E que possamos ter consciência de que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus não desiste de nós. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.